Seguindo com a continuação do vídeo do HGLG11 em setembro de 2022, primeiro dando os avisos que esse vídeo não é uma recomendação de compra ou venda de ativos, eu apresento os fatos, você tira suas conclusões e faz suas próprias decisões aí de investimento. Não temos nenhuma ligação com caso de análise, nem carteira recomendada. E você pode acompanhar a gente aí pelas redes sociais, tanto no canal no Telegram quanto no meu perfil no Instagram. Então, bora seguir que tem muito conteúdo ainda pra gente falar sobre o HGLG11. E seguindo com o conteúdo do HGLG11, a gente tem aqui a exposição do fundo a desenvolvimento, o quanto essa exposição representa aí do patrimônio líquido, e aqui a gente tem os ativos, separado aqui por mês, o quanto o fundo estava exposto ao desenvolvimento desses ativos. Aqui também a gente tem meio que um cronograma da parte financeira e a exposição disso em percentual em relação ao patrimônio líquido. Temos também uma tabela de potencial e expansão dos ativos. O primeiro é o HGLG Itupeva, que a gente já viu no vídeo passado, falou sobre os galpões. A gente tem 2 desses galpões prontos, o último deles foi emitido a Bitse, e no próximo mês o fundo já pode fazer a alocação do galpão, e temos outros 2 aí que ainda vão ser construídos. Temos também área potencial de expansão no HGLG de São José dos Campos. Temos aqui o ativo Gerdau e o ativo Tetra Pak. Aqui a gente pode ver que as áreas de potencial expansão são relevantes e isso pode gerar aí muita receita para o fundo a cap rates muito interessantes, já que esses ativos vão ser desenvolvidos e o fundo já detém aí esses terrenos. Na sequência, é possível verificar aí o gráfico de saldo devedor total e o percentual de alavancagem do fundo frente ao patrimônio líquido, que mostra a evolução desse indicador ano a ano. Então aqui, o que a gente tem? A gente tem o gráfico de saldo devedor dos CRIs do fundo e o percentual de alavancagem aí, que é esse saldo devedor dividido pelo patrimônio líquido. Então a gente tem aqui que em 2022 a gente tem uma alavancagem do fundo aí de 4,6%. E esses saldos devedores, como são uma dívida, a tendência é que com o passar dos anos ela vai diminuindo, de acordo com que o fundo vá pagando aí as parcelas. Então a gente vai sair aqui de 2022 para zerar essa alavancagem atual lá em 2032. Só que o que acontece? Esse gráfico representa as dívidas atuais. É claro que o fundo ainda deve fazer novos CRIs, deve fazer novas dívidas aí para investimentos no próprio portfólio. Então, isso aqui vai mudar, vai se alterar. É claro que o fundo não vai zerar toda a alavancagem, até porque não faz sentido. Hoje em dia os fundos estão se alavancando cada vez mais para melhorar aí seu portfólio, adquirir bons imóveis, bons ativos para gerarem aí um melhor resultado. Então, isso aqui é uma projeção somente das dívidas atuais. Na sequência, é possível verificar o gráfico de amortização do saldo devedor, o qual mostra as tranches de pagamentos que o fundo precisará honrar no período sobre o saldo devedor total dos CRIs. Vamos explicar aqui melhor esse gráfico. A gente tem aqui o valor aqui em milhões, os anos, a gente tem aqui o CRI Duque e Ribeirão, e a gente tem o CRI São Carlos. E aí o que acontece? Aqui, não sei se vocês vão estar vendo bem nitidamente, a gente tem uma linhazinha amarela, e essa linhazinha ela representa 5% do resultado médio do fundo nos últimos 12 meses. Ou seja, tem ali o resultado do fundo total e o fundo é obrigado a distribuir 95% desse resultado. Esses 5% o fundo pode reter para arcar ali com dívidas referente à sua alavancagem operacional. E é justamente o que a gente vê aqui. A gente vê aqui as dívidas e o quanto que elas representam frente a esses 5% aí do resultado que o fundo pode reter. No gráfico acima, mostramos o eventual consumo de caixa anual necessário para fazer frente às amortizações das dívidas. E destacamos em amarelo o valor correspondente a 5% do resultado médio do fundo nos últimos 12 meses, dado que seria este o capital remanescente do fundo, e não estaria obrigado a distribuir aos cotistas, nos termos da regulamentação vigente. No pior cenário em que o fundo não tenha caixa disponível, este limite de 5% de resultado poderia ser usado para cumprir com as amortizações e pagamentos previstos, sem impacto nas distribuições de rendimentos, impacto direto, no caso ele cita. E é justamente isso que eu expliquei.
Não que o fundo vá reter esses valores para arcar com essa alavancagem, mas o fundo cita que se em algum momento o fundo não tenha caixa para isso, ele pode utilizar aí desse resultado para conseguir arcar com essa alavancagem. Ou seja, até uma segurança que o fundo passa aí para o seu cotista. Aqui a gente vai para as demonstrações contábeis do fundo, a gente tem a composição do resultado, que em agosto aí a sua receita de locação foi de R$ 14.152.703 e isso representou aí cerca de 60 centavos por cota, ou seja, a receita de locação do fundo está aí em torno de 60 centavos por cota. Só que o fundo não sobrevive somente da sua receita de locação. O fundo tem também seus rendimentos imobiliários, que foi cerca de 8,7 milhões em agosto, que representou aí 37 centavos por cota. E aqui a gente está falando de ativos financeiros do fundo, como a própria carteira de fundos imobiliários. A gente também tem os ganhos de capital do fundo, que é referente aí às negociações, e isso representou aí 2 centavos por cota, é uma receita não recorrente. E a gente tem também o imposto de renda sobre esse ganho de capital, que foi um valor aqui que não chega a 1 centavo por cota. O total de receitas do fundo foi aí de 99 centavos, praticamente R$1 por cota. As despesas imobiliárias do fundo ficou ali na casa do 1 centavo por cota e as despesas operacionais 9 centavos por cota, totalizando aí um total de 10 centavos por cota em despesas. O resultado do fundo foi de 89 centavos por cota e o rendimento anunciado de 1,10. Lembrando que lá no vídeo anterior, se você não assistiu o vídeo anterior, onde eu começo a análise desse relatório, assiste porque tem muita informação lá que a gente vai utilizar aqui, e uma delas é essa. O fundo teve esse resultado, mas o fundo lembrou que em agosto não teve pagamento do aluguel do HGLG Vinhedo, que é o imóvel mais relevante aí na carteira do fundo. Então, ao fazer a projeção desses resultados, é importante lembrar que esse imóvel ele tem uma receita trimestral. Então, se você quer projetar aí as receitas do fundo, é importante pegar esse valor ali, dividir por 3 e encaixar na receita do fundo, seja para ter uma ideia de projeção de receita, ou seja para fazer aí o seu próprio valuation aí do fundo. Aqui a gente tem essa composição desse resultado nos últimos 12 meses e o quanto isso vai representar por cota. Ou seja, o fundo teve uma receita de locação nos últimos 12 meses referente aí a R$ 9,03 por cota, teve um total de... esse número aqui está errado. Ok, galera, fiz a correção aqui, provavelmente copiei para cá o número e esqueci de editar. Mas o total de receita aí dos últimos 12 meses foi equivalente aí a R$ 15,45 por cota. O total de despesas foi aí em torno de R$ 1,44 por cota, e isso gerou um resultado de R$ 14,02 por cota, tendo um rendimento aí nos últimos 12 meses de R$ 15,14 por cota. E por que o rendimento aqui nos últimos 12 meses é superior ao resultado? Porque nos últimos 12 meses a gente teve aquele pagamento extraordinário, que provavelmente teve aí na sua base os valores aí anteriores a 12 meses que tinham que ser distribuídos ao final do semestre, ok? Embaixo a gente tem a receita de locação, a composição dela, a gente tem a receita potencial, ou seja, o fundo, se ele tiver aí 100% locado, 0% de vacância, e não botar aí carências e outras questões, o fundo tem um potencial aí de receita de locação de 90 centavos, apesar da atual ter sido aí 60 centavos. Então, temos esse potencial de 90 centavos, a vacância foi de em torno aí de 5 centavos em relação à cota, temos aí as carências e descontos, que deu um total aí de 6 centavos, temos aí aditamento, atrasos, multas, juros, que equivaleu aí a 18 centavos, e a gente teve aí uma receita de locação na apuração caixa em agosto de 60 centavos por cota. Aqui a gente tem o resultado do fundo, temos aqui de setembro até agosto, nos últimos 12 meses, o fundo ele distribui aí um rendimento em torno de R$ 1,10,
o que é bem saudável, porque chega em alguns momentos, o fundo chega aqui, ó, junho, distribuiu R$ 3,30. Isso aqui foi porque distribuiu os 1,10 e o restante ele foi mantendo, foi acumulando e com isso, chega o final do semestre e ele é obrigado a distribuir 95% do seu resultado. Então acaba que ele distribui essa bolada toda ali em 2 meses do ano, que é quando ele tem essa obrigação de distribuir. Aqui a gente tem o saldo do resultado acumulado. A gente vê aqui que em março de 2022 o fundo recebeu aqui um extraordinário, isso elevou ali o resultado acumulado e esse resultado acabou sendo distribuído em junho, ok? Se você quer entender um pouquinho mais esse gráfico, dá uma pausa, é muito simples de entender. A gente tem aqui o quanto o fundo distribui de rendimento, talvez isso aqui deveria estar aí embaixo para ficar mais familiarizado a leitura, mas aqui a gente tem resultado acumulado e rendimento distribuído. Já em termos de rentabilidade, o que esse fundo faz não é brincadeira, galera. Segundo aqui informações do próprio relatório gerencial do fundo, o HGLG, ele, desde o início, ele acumulou aí uma rentabilidade, aí, considerando reinvestimentos de dividendos, emissões e tudo, 454,4% aí de rentabilidade. Não tem o IFIX aqui no período, porque o fundo ele é anterior ao IFIX, e aqui nos últimos 12 meses a gente vê que o fundo rendeu aí praticamente um pouco mais até que o dobro do IFIX, e isso daí nem se fala, né? Então, a gente tem aqui o gráfico de rentabilidade, na linha azul aqui o HGLG, considerando reinvestimento de dividendos. Temos aqui embaixo o fundo sem considerar os dividendos. Temos o rendimento do CDI aqui, que é essa linha aqui um pouquinho mais retinha, e temos também o rendimento do IFIX, que fica bem abaixo. Como eu sempre trago para vocês, eu puxo lá da plataforma Mais Retorno, que é um excelente lugar para comparação de rentabilidade, só que o problema é que esses fundos mais antigos, às vezes a gente não tem o histórico dele completo. O que isso quer dizer? Quer dizer o quê? Dia 10/9/2012 é o máximo aí que a gente tem de informação sobre o HGLG. E isso faz uma baita diferença, porque quanto mais para trás, maior o rendimento desse fundo. Então a gente compara aqui, ó, lá na plataforma, desde o dia 10/9/2002, o fundo rendeu 271,95%. Então, se puxar ali até dia 25/6/2010, esse retorno sai de 271,95% para 454,04%. E esse retorno aqui que o fundo informa no seu relatório, se a gente analisar ali utilizando uma fórmula de juros compostos, a gente vê que o retorno médio desse fundo foi acima de 15% ao ano, né? Disparado aí um dos melhores da bolsa. Então, galera, esse fundo aqui, ele tem uma performance surpreendente. O que esse fundo faz não é brincadeira. Dificilmente a gente vai achar fundos que tenha essa performance. É claro, lembrando que performance passada não é garantia de performance futura, mas é um fundo que vale a pena sentar e dar uma estudada. Nesse gráfico aqui, como já tem IFIX, a gente tem como comparar aqui o IFIX, tem como comparar aqui também IPCA, e quando a gente vai ali em rentabilidade simples, puxando ali no mundo FI, desde o início ali dos dados que a plataforma tem, que é dia 1º de 3 de 2011, a gente vê aqui em amarelo a variação da cota do fundo e em verde os rendimentos acumulados. Então, esse gráfico aqui, a diferença é que ele é de retorno simples, significa que ele considera que você recebeu os dividendos, mas não considera que você os reinvestiu, apenas ficou ali acumulando eles. E a variação de cota no período foi de 72,49%, o que dá aí uma correção de 6,28% ao ano. E galera, esse número aqui ele é muito significativo, sabe por quê? Porque a nossa inflação média, desde a implantação do Plano Real, é de 6,2% ao ano, em média. Ou seja, tem ano que vai mais, tem ano que vai menos, mas se a gente fizer uma média, aí da inflação é de 6,2%. E se a variação da cota seguiu isso aqui, significa o quê? Significa que o fundo
conseguiu aí ter uma correção inflacionária aí nesse período. É claro que às vezes a cota cai um pouquinho, vai abaixo disso, como às vezes sobe um pouquinho e passa bastante disso. Para quem não lembra, o HGLG já chegou a ser cotado a R$ 200 e isso representa aí um 100% de variação da cota, o que jogaria esses 6% aqui ao ano bem lá para cima. Em rendimentos a gente tem aí 11,08% ao ano e no total, lembrando que isso aqui é a média anual, né? A gente tem um total aí de retorno do HGLG11 em 200,36%, o que daria aí 17,36% ao ano de retorno. Tá bom para você? Tem muita gente que faz a comparação aí com a renda fixa, tem muita gente que fala que fundos imobiliários eles não repõem a inflação, mas é claro, HGLG é um exemplo isolado, tem alguns outros fundos que têm essa facilidade de repor a inflação, só que a gente tem que lembrar que a gente precisa analisar isso dentro do ciclo imobiliário. Então, quando a gente pega o HGLG, a gente está pegando um fundo de logística que está aí em meio a um ciclo de expansão, então ele está na melhor fase do ciclo, só não está melhor porque a gente está com taxas de juros futuros alta e isso impacta diretamente na precificação do fundo imobiliário. Fazendo análise aqui do valor patrimonial do fundo, lá no Fundos Explorer eu consegui puxar ali de 2016 e a gente vê que é uma escadinha para cima, ou seja, esse fundo está sempre sendo reavaliado positivamente. É claro que a gente vê aqui que às vezes cai um pouquinho, mais sobe, cai um pouquinho, mais sobe, mas quando a gente traça uma linha reta aqui entre o primeiro valor e o último, a gente vê que é uma linha para cima, ou seja, esse fundo está constantemente sendo reavaliado de forma positiva. O patrimônio ele evolui desde 2016, por ser um fundo de tijolo, a tendência é que o patrimônio siga se valorizando no longo prazo, e a evolução do patrimônio constante resulta aí na evolução da cota, que tende a ser negociada com um ágio. E por que isso é importante? É importante porque permite aí emissões em boas condições. Inclusive, esse fundo está sendo negociado com ágio agora, então se a gestão quisesse utilizar esse momento para chamar a emissão, conseguiria fazer isso em condições muito melhor aí que os outros fundos de logística, que estão ou sendo negociados abaixo do valor patrimonial ou estão bem próximo disso, que faz com que a emissão e seus custos não sejam aí tão atrativos para o cotista. Vamos falar aqui sobre a evolução da vacância física e do aluguel médio por metro quadrado do fundo. E a gente pode ver aqui que desde setembro de 2021, ou seja, nos últimos 12 meses, a vacância física ela não vem evoluindo, fica ali entre 6% a 8%, só que o aluguel médio cobrado aí pelo fundo, ele vem evoluindo. E aí a gente entra de novo ali na discussão sobre a inflação. A gente tem contratos aí indexados a indicadores de inflação, esses contratos são revisados e esse fator inflação acaba entrando nos contratos. É claro que vai subindo devagar, mas a gente vê aqui que saiu de R$ 21,00 aí por metro quadrado o aluguel e atualmente está ali em R$ 25,00 o metro quadrado por aluguel. Essa vacância aqui ela pode dar um salto aí para 17% devido ao HGLG Itupeva, que no caso o G200 ficou pronto, ainda não tem um inquilino, então até conseguir um inquilino para esse imóvel, essa vacância pode saltar aqui de 8% para 17%. Agora a gente já falou, e só agora a gente chegou na composição da carteira do fundo. E ainda tem conteúdo para a gente falar, então não sai daí. Carteira. A gente tem aqui que boa parte é composta de imóveis. Eu ia fazer alguns cálculos aqui de proporção sobre a carteira do fundo, só que eu precisava gravar esse vídeo para mandar para edição hoje, então acabou que não deu tempo de fazer isso, mas na próxima análise de relatório do HGLG a gente vai fazer isso. Mas a gente vê aqui que imóveis é uma parcela bem relevante aí do patrimônio do fundo. A gente também tem uma certa parcela em outros fundos imobiliários. O fundo também tem CRIs aí na sua carteira, tem LCI e tem renda fixa, no caso aqui é o caixa do fundo.
O fundo também tem algumas parcelas a receber e tem alguns desembolsos aí em relação a aquisições, que fica aí quase no 0 a 0. Então aqui a gente tem os valores, aqui a gente tem os ativos imobiliários, a localização, no caso a gente tem aqui Pernambuco, Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e Santa Catarina. E podemos ver aqui quanto que esse percentual representa sobre o fundo. A gente tem o Vinhedo aí, o HGLG Vinhedo, que é o imóvel mais representativo no fundo, representa aí quase 20%, e isso aqui vai ser diluído com as novas compras. Além do imóvel que a gente citou no vídeo passado, que o fundo comprou, o fundo também comprou um outro imóvel lá em Minas, então a gente vai ter aqui mais 2 imóveis em Minas, e aqui a gente tem a representatividade da receita e do valor patrimonial. Então, aqui ó, o Vinhedo, representa aí tanto 20% do valor patrimonial quanto 20% aí da receita contratada. Em segundo a gente tem o HGLG Betim, que está envolvido ali com a desocupação do imóvel aí das lojas americanas. Temos o São Carlos, o Ribeirão Preto, o Louveira, o Itupeva que atualmente é o 6º em representatividade, mas quando esses galpões ficarem prontos, ele vai dar um salto aqui para ficar próximo da HGLG Vinhedo. E se você pausar o vídeo, você pode ver aí a representatividade de cada imóvel específico. É claro que aqui, no finalzinho, a gente tem outros 7 imóveis. Mas se você quiser ver ali quanto cada imóvel desse representa, você pode acessar ali a plataforma do Mundo FI, que lá tem a tabela dos imóveis e lá tem um percentual que cada imóvel tem em relação à receita total do fundo. Em contratos aqui a gente vai passar de forma rápida. A gente tem aqui que o prazo médio ponderado desses contratos aí é de 4,7 anos e o vencimento da maioria deles está para lá de 2026. Temos apenas 1% desses contratos vencendo agora nesse ano. Já em revisionais a gente tem aí pelo menos metade dos contratos do fundo a serem revisionados, ou seja, vai ter um incremento aí na receita do fundo. Temos aqui o mês de reajuste desses contratos e também o índice, a grande maioria é IPCA, mas a gente tem alguns contratos aí que o índice de reajuste é de IGPM. Tipicidade dos contratos, a grande maioria dos contratos é típico. É claro que os contratos atípicos eles passam uma segurança, já que o inquilino ele tem que ficar aí até o término do contrato, ou pelo menos se ele sair antes ele tem que pagar uma multa referente a todos os vencimentos até o final desse contrato. Só que o grande problema do contrato atípico é quando esse contrato termina, porque aí vai ser feita uma renovação desse contrato e não se sabe a que condições isso será feito, já que o inquilino fica muito preso ao contrato atípico e quando esse contrato termina ele tem uma certa liberdade de negociação e aí a gente tem que ver as condições de momento para ver quem vai ter mais poder de barganha para negociar em um novo contrato. Então, os contratos típicos não, os contratos típicos eles são mais simples de serem renovados após o vencimento. Classificação dos setores de atuação, a gente tem aqui, a gente vê o rate aqui da receita contratada e a gente tem que 17% vem aí de um rating AAA. Então, isso mostra aí a qualidade dos inquilinos aí do HGLG 11. E a gente chega aqui aos imóveis. Eu coloquei em ordem de representatividade da receita e o grande imóvel relevante desse fundo é o HGLG Vinhedo, tanto que ele é a capa aí da thumbnail aí do nosso vídeo. Então, depois dele a gente tem o HGLG Betim, tem o São Carlos, o Vinhedo fica em São Paulo, o Betim em Minas Gerais, o São Carlos também em São Paulo. Em São Paulo o fundo tem a grande maioria dos seus imóveis. Tem o HGLG Ribeirão Preto, que também em São Paulo. Temos o HGLG Louveira, também em São Paulo. HGLG Itupeva, também em São Paulo. Ou seja, os 6 imóveis mais importantes do fundo, 5 estão em São Paulo. Seguindo, a gente tem aqui mais 6 imóveis. O HGLG São José dos Campos, temos o HGLG Washington Luiz e o Extrema. Aqui a gente tem um imóvel no Rio de Janeiro. Temos aqui também o Master Labs, que não é um imóvel logístico, é um imóvel aí laboratorial. Temos o HGLG Blumenau, em Santa Catarina.
Temos o Montemor, também em São Paulo. E aqui a gente tem ali os 6 menos relevantes, que é o HGLG Campo Grande, no Rio. Temos o Cone G4, que foi um imóvel desenvolvido. Temos o Cone G6 também, o HGLG Cumbica, em São Paulo. Temos o Rio Claro e temos o Tectal. Eu acabei não entrando muito em detalhes aqui em relação aos imóveis do fundo, mas você pode pausar o vídeo, olhar ali o imóvel de seu interesse. Lembrando aí que no vídeo passado a gente pegou ali informações importantes sobre alguns desses imóveis, a gente citou e falou um pouco mais sobre cada imóvel desse. Não falamos sobre todos os imóveis do fundo, mas a gente falou principalmente dos imóveis que tiveram alguma notícia relevante no mês. Talvez a gente faça um vídeo só para falar dos imóveis do HGLG. Se você gostou dessa ideia, deixa aí nos comentários que a gente pode fazer isso. A gente ainda está vendo que outros conteúdos a gente pode postar aqui no canal. E eu pergunto a você, você investe no HGLG 11? Você gosta do fundo? Qual a sua dúvida sobre o HGLG 11? Deixa aí nos comentários, deixa também um feedback se você gosta do nosso conteúdo aí do nosso canal. Não esquece, temos aí o canal no Telegram onde a gente posta notícias. Temos o Instagram, onde eu posto muitos conteúdos, tanto no feed quanto nos stories. E se você tem alguma sugestão de conteúdo pra gente, também comenta aí embaixo. Eu me chamo Jonathan Almeida, sou especialista em fundos imobiliários e te vejo no próximo vídeo.